Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, jornalista do Portal Vermelho. Eu quero comentar com vocês um editorial que está no Portal Vermelho agora, foi publicado na sexta-feira à noite, que fala um pouco dessa questão da Venezuela, né, da posição do governo do Brasil em relação aos Estados Unidos, nesse cerco que eles promovem à Venezuela. Uma atitude de servilismo. Aliás, o título do editorial diz que os Estados Unidos que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, está de joelhos para a Casa Branca. É um papel servil, é um servilismo protagonista. É isso que comenta o editorial, né? Fala do papel do chanceler Ernesto Araújo, que esteve nos Estados Unidos numa reunião com o chanceler da Colômbia, para fazer o quê? Tramar uma conspiração. O Brasil não votou a favor de uma resolução da Costa Rica no Conselho da OEA, Organização dos Estados Americanos, que o Fidel Castro, na época da Revolução Cubana, né, a OEA teve um papel, né, de fazer o cerco. Eles tentam repetir o que eles fizeram em Cuba agora com a Venezuela. E o Fidel Castro chamava de Ministério das Colônias Americanas na América Latina, né? O editorial comenta também isso, na conferência no Chile, que a missão Rockefeller esteve aqui no Brasil, isso já aí no governo Médici, na ditadura militar, que eles fizeram ali um pacto de todos os governos da América Latina, com exceção do governo de Cuba. Isso dá uma ideia de como era a América Latina naquele tempo, né? De como que o regime norte-americano, essa história do tratado, do Pacto do Rio de Janeiro, né, do tratado aí de segurança do hemisfério sul, como eles diziam, né, que esse tratado que eles tentam ressuscitar agora para invadir a Venezuela, né, que essa resolução que o Brasil votou contra, a resolução da Costa Rica, que não foi aprovada, que dizia o seguinte, que teria que se excluir numa decisão, que eles vão fazer uma reunião agora dia 23, na véspera da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, né, que a Costa Rica queria que a opção armada, de uma intervenção armada, fosse excluída. E essa resolução foi derrotada. Significa que, como já foi dito, né, que a opção armada está na mesa, essas coisas todas, né, uma opção de invadir a Venezuela. Os Estados Unidos podem não fazer isso diretamente, mas se utiliza aí de seus sabujos, né, dos seus capachos, como é o governo Bolsonaro, como é o governo da Colômbia, né, para fazer esse tipo de coisa. Agora, é importante, né, essa história do tratado, né? Isso está aqui no livro do Pedro Pomar, essa biografia que eu escrevi aqui, né, são 720 páginas e tal. Isso, o Partido Comunista do Brasil tratou muito dessa questão, teve uma reunião de chanceleres, tem também aqui na biografia do Grabois, fala disso também, está aqui, né, que teve uma reunião de chanceleres em Petrópolis em 1947, né, depois teve a reunião, né, que celebrou o Pacto do Rio de Janeiro, esse tratado aí que agora eles invocam pela OEA, né, que entrou em vigor em 1948, que ali, na verdade, começava a era dos golpes militares. Começou na Guatemala. Aqui no livro do Pedro Pomar, o Pedro Pomar acompanhava muito essas questões todas, né? Ele foi eleito deputado federal pelo PSP do Adhemar de Barros em 19 de janeiro de 49, e exerceu o seu mandato praticamente até o fim, né? No finalzinho do mandato ele entrou na clandestinidade porque os embates, o partido tinha sido cassado, os mandatos, todos eles tinham sido cassados, né? Ele, evidentemente que ele era ele e o Arruda, né? Os dois eram deputados, eles ficaram, depois da cassação dos mandatos, eles ficaram porque eles foram eleitos pelo PSP. A direita aí, os lavajatistas da época, o Globo, falei aqui recentemente da biografia do Roberto Marinho, fez uma campanha, tem lá no Vermelho, vou deixar o link aqui para vocês, fez uma campanha violenta contra ele, né, contra sobretudo o Pedro Pomar, né, a história do Congresso da Paz, que ele participou no México em 49, né, depois entraram aí os jornais dos diários associados do Assis Chateaubriand, mas ele exerceu o mandato praticamente até o fim. No finalzinho ele entrou na clandestinidade, sumiu, ninguém sabia onde ele estava. Na verdade ele foi se esconder em Porto Alegre, né? Enfim, a biografia do Pedro Pomar.
E esse tratado, depois desse tratado, começaram os golpes de Estado, né? A cadeia de golpes sanguinolentos, sanguinários aqui na América Latina, que foi esse ciclo todo aí, né? Depois veio o ciclo neoliberal. É importante, interessante como que as etapas da história vão se encadeando, né? Teve a derrota dos regimes militares, eles não se sustentavam mais, né? Veio aí o ciclo das democracias, foram dois ciclos neoliberais, né? O primeiro conduzido pelo Ronald Reagan e Margaret Thatcher, o segundo pelo Tony Blair, o Bill Clinton e Tony Blair, né? Com as levas de governos neoliberais, as crises dos anos 90, né? Enfim, essas coisas todas. Depois veio o ciclo democrático e progressista, né? Aqui no Brasil, Lula e Dilma. E agora nós estamos vivendo uma ofensiva para restaurar aquela ordem de modo autoritário, com a mesma lógica da Casa Branca. O cerco à Venezuela faz parte disso, por isso que eles resgatam esse tratado de 1900. Ele foi firmado em 47 e entrou em vigor em 1948, né? E logo depois veio, né, a OTAN. Eles criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o braço armado do regime norte-americano e os seus aliados ali na Guerra Fria, uma organização anticomunista, assim como a OEA, anticomunista, esse tratado anticomunista, né? E agora eles procuram, vejam como é o fio da história aí, né? Perpassando e unindo as lógicas políticas. Vou deixar os links aqui para vocês lerem e recomendo aqui a biografia do Pedro Palmaro, sobretudo, que trata desse assunto e tal, mas tem também aqui a biografia do Maurício Grabois. E tem também aqui a biografia do Aurélio Pérez, que trata já do período da ditadura militar, né, como ele foi torturado, só não foi morto porque a Igreja Católica do Dom Paulo Evaristo Arnes intercedeu, né, ele, o Vital, também tem a biografia do Vital que eu escrevi, Vital Nolasco, mas o Aurélio Pérez foi deputado em plena ditadura militar. Ele saiu do DOI-CODE e logo depois foi eleito deputado federal em 78, andou com Tancredo Neves, Teotônio Vilela na campanha da anistia, foi protagonista da campanha da anistia, junto com Teotônio Vilela. Depois o movimento das diretas já, o movimento do Tancredo Neves, né? Enfim, aqui também é uma outra biografia que eu escrevi, que trata desses períodos, que tem, as coisas vão se ligando, não surge assim do nada, né? De uma abstração qualquer, brotam da terra, caem do céu, né? Tem toda uma lógica que a gente vê exatamente quando a gente estuda essas histórias. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva aqui no canal do PCdoB Oficial, divulgue, compartilhe. Né? O YouTube depende disso, depende de se criar uma comunidade, né, que vai se autoajudando. Né? A gente publica aqui os vídeos e conta com os internautas para divulgar, compartilhar, comentar, dar os joinhas, né? Fazer, enfim, as interações, que é isso que vai dar o impulso para o canal. Um abraço, até a próxima.